Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos, compartilhar com vocês momentos, experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venha viver sem experimentar. E ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha sobre a importância que nós damos para o que as outras pessoas pensam em relação àquilo que nós fazemos. E eu acredito que esse ponto é algo que nós deveríamos prestar bastante atenção. Porque sempre na vida a gente percebe o seguinte: as pessoas elas são muito boas, são muito rápidas em nos aconselhar, em dizer o que o outro deveria fazer, o que o outro faria de melhor. E geralmente essas mesmas pessoas que são tão rápidas, que são tão boas conselheiras, se nós analisarmos a vida delas, se nós buscarmos conhecer a fundo como elas vivem, a gente percebe que essas pessoas, elas na verdade são pessoas frustradas, que durante a sua vida, elas não fizeram aquilo que elas desejavam. E o que é que elas fazem? Elas tentam impor para as outras pessoas e principalmente elas tentam impor para os seus filhos. Se nós analisarmos o comportamento que os nossos pais têm, e isso eu pego por uma experiência pessoal, geralmente a sua mãe ou seu pai, isso vai mais da parte feminina, se a sua mãe ela não teve a possibilidade de cursar a faculdade, de estudar, e ela tinha esse sonho, fatalmente quando ela for mãe, ela vai ter essa experiência negativa na vida, porque de repente ela acreditava o seguinte: olha, que ela só conseguiria sucesso profissional, que ela só conseguiria sucesso financeiro se ela tivesse se formado. E como ela não conseguiu se formar, e ela hoje talvez não faça aquilo que ela goste, porque ela acredita que só uma formação acadêmica poderia proporcionar para ela essa qualidade de vida, ela vai sempre colocar na sua vida essa experiência negativa e vai atribuir isso para você, quando na verdade é um desejo dela, é um problema que ela não resolveu. Então às vezes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for conversar com alguém, porque em determinadas situações as pessoas falam mais sobre elas. As pessoas não se preocupam em saber de você. Quando você pede uma opinião para alguém, se, poxa, eu estou querendo comprar um carro, eu estou de olho em tal veículo e quero tal cor. Geralmente essa pessoa vai falar: poxa, mas esse carro é quebrador, esse carro dessa cor não é muito comercial. A pessoa está dando uma opinião das experiências dela, ela está dando a opinião daquilo que ela vive ou daquilo que ela experimentou, talvez numa condição negativa da vida dela, por ela não ter conhecimento, não ter experiência e não ter habilidade. E você não deve trazer jamais para a sua vida a experiência negativa de outras pessoas, porque talvez você acabe se frustrando sem ao menos tentar. E uma das coisas mais importantes da vida é a gente adquirir esse conceito de buscar viver as nossas próprias experiências. Não se curve ao padrão, não se iluda com as decepções que outras pessoas sofreram. Não tenha medo de errar, porque errar é humano. Eu costumo dizer que errar faz parte do processo. Agora, a questão que eu jamais admito, e isso eu cobro muito de mim mesmo, e tudo aquilo que eu falo é experiência, é algo pessoal que eu vivo. Caramba, nunca deixe com que outras pessoas elas possam dizer aquilo que você deve fazer. Nunca permita que outra pessoa frustre o teu sonho. Um exemplo: se você tem um calendário, se você tem uma rotina na tua vida, e essa rotina é saudável, é algo que você passou anos e anos trabalhando para que você pudesse executar isso, não deixa que alguém chegue de uma hora para outra e diga que isso é errado. Não permita que alguém roube o teu tempo, porque quando a gente tem uma agenda, quando a gente tem um calendário, a gente faz as coisas com mais tranquilidade, com mais alegria, com mais suavidade. E um dos maiores pecados que a gente comete na nossa vida é carregar muito peso na nossa mochila. Isso que eu faço para você aqui é uma comparação, porque para mim a mochila é o cérebro. Se nós diminuirmos o peso, se nós eliminarmos as cobranças, se nós deixarmos de lado as dores, e se a gente aprender a se perdoar, a gente vai se curar. Porque na maioria das vezes a gente costuma perdoar os outros, porque os nossos pais, eles chegam para nós e falam aquilo que eles querem, nos acusam, pensando que estão nos aconselhando, mas às vezes a palavra de um pai é muito dura, porque geralmente são as pessoas que nós mais amamos na vida, então a gente não espera ouvir palavras negativas de quem nós amamos.
a gente espera ouvir mais amor, mais palavra positiva. Então, tenha muito cuidado quando você for responder aos teus pais, porque talvez os teus pais viveram em um período completamente diferente do que você viveu. E talvez os teus pais não estão preparados para viver essa era da tecnologia, da informação, onde a pessoa não tem nem o ensino básico e ela consegue se tornar uma pessoa conhecida, ela consegue viralizar nas redes sociais e ela consegue fazer 1 milhão mais fácil do que um farmacêutico trabalhando que precisou se formar, mais fácil do que um psicólogo que precisou estudar e que tem que ralar todos os dias. Então o mundo mudou. Hoje não é só educação formal. O mundo hoje dá oportunidade às pessoas que têm conhecimento, às pessoas que têm realmente experiência de vida e as pessoas que fazem aquilo que elas fazem com naturalidade. Se você olhar os vídeos que mais viralizam, que mais são visualizados, é vídeo das pessoas contando o dia a dia e nem sempre a vida dessas pessoas é muito interessante. Os meus vídeos são vídeos motivacionais, os meus vídeos são vídeos que falam sobre experiência de vida e por isso às vezes eu coloco até como exemplo essas pessoas que não têm conhecimento, não têm nenhuma formação, gravam um vídeo, viralizam, fazem sucesso. Tudo bem que tudo isso, em algumas situações, ou seja, 99%, tudo isso vai ser muito temporário, isso vai passar muito rápido. Mas a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter atenção para aquilo que a gente ouve das pessoas. E quando você ouve alguma palavra negativa de uma pessoa que você ama, realmente isso te traz uma dor muito grande. Então, a partir de hoje, comece a policiar o que as pessoas falam com você, porque você não é o que as pessoas falam. Eu peguei esse código durante a minha vida e depois disso tudo mudou. Eu não me importo com o que os outros falem, pensam ou estão achando sobre minha vida. Por quê? Caramba, tudo começa e termina em mim, tudo começa e termina comigo, na minha mente. Então, se eu tenho uma mente forte, se eu acredito naquilo que eu faço, eu estou fazendo o melhor de mim, eu estou me doando, eu estou trabalhando, eu estou me entregando no meu projeto. Esse aqui é o meu projeto. Ninguém tem nada a ver com isso. As pessoas não têm responsabilidade sobre isso, a responsabilidade é minha. E eu aprendi uma coisa sobre minha vida. Eu sou o autor, o redator e o escritor. Se as coisas dão certo, parabéns, foi eu que acertei. Se deu errado, foi eu que acertei. Por quê? Se eu coloco a culpa nas mãos de outras pessoas, quando eu acertar, eu não vou saber onde eu acertei. Quando eu errar, eu vou sempre culpar alguém. Então é muito mais fácil você assumir autorresponsabilidade, autoculpa e principalmente autocura. Eu me culpo e eu mesmo me perdoo e eu me curo. Então é interessante você buscar na sua vida essa validação interna. Quando você acredita em você, quando você confia em você, você não precisa de opinião das outras pessoas, você não precisa que ninguém te diga que você é bom, que você está bonito, que você é uma pessoa do bem, porque você já sabe tudo que você é. Então, uma sacada que eu quero deixar para você, diante dessa mensagem que me trouxe aqui nesse momento para falar para vocês é: tenha confiança e certeza naquilo que você é, porque ninguém consegue destruir alguém que acredita nele mesmo. Eu tenho um exemplo de Jesus Cristo. Ele acreditava na mensagem dele e ele deu a sua vida por essa mensagem. Pablo Marçal é um cara que quanto mais batem, ele está apanhando e ele está crescendo. Então você deve aproveitar as adversidades da vida para que você possa crescer como? Avaliando onde você errou, buscando as suas falhas, corrigindo o processo e fazendo tudo diferente e de uma forma melhor. Os insucessos, eles te dão a oportunidade de você evoluir e crescer. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!